meu amigo, beleza? Tá com tempo? Eu não sei nem quanto tempo vai ter esse vídeo, mas eu acredito que ele vai ser longo, porque eu venho aqui com um scout. Um scout desesperado? Sim, mas um scout com estudo também. Eu não vou me alongar em muitos jogadores, tá? Um ou outro eu vou fazer um comentário pontual, porque afinal são 65 jogadores da lateral direita até a ponta esquerda. Eu poupei o centroavante, porque eu acho que o David vai ser o titular do Santos com a saída do Marcos Leonardo. Acho que o Santos até pode contratar alguém, mas acho que o David vai ser o jogador utilizado. E, eventualmente, se o Marcos Leonardo não sair, que eu acredito muito difícil que aconteça, tá? Mas lateral direito, zagueiros, laterais esquerdos, volantes, segundos volantes, meia, ponta direita e ponta esquerda, até segundo atacante, a gente tem nessa lista. Vou fazer um comentário pontual, tá? Sobre cada um, assim, estudo. Eu vou fazer uma base, tipo, idade, país, time atual, valor de mercado, até quando vai o contrato do cara, e não ficar me alongando muito, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, mas o clube tem condições de analisar melhor cada jogador que eu vou citar aqui, tá? Eu sei que esse tipo de vídeo é complicado, porque qualquer time pode vir aqui, qualquer dirigente pode vir aqui e pegar esse scout e ir atrás desses jogadores, né? Eu tô fazendo isso aqui por livre e espontânea vontade, é de graça, é um estudo meu, eu fiz, tá? Então, assim, procurei em muitos lugares, em muitos clubes, em vários times, em vários campeonatos. É uma lista que eu tentei deixar a maioria de brasileiros e argentinos, que eu acho que tem mais condições, mas tem equatoriano, tem colombiano, tem chileno, tem venezuelano, tem até japonês nessa lista. Então eu resolvi fazer e espero que dê algum resultado, tá bom? Vamos começar com a lateral direita do Santos, que é uma carência muito grande. Eu acho que o Cadu pode ser até um bom fruto para o futuro, mas João Lucas, infelizmente, não é. E eu vou listar aqui alguns jogadores, tá? O primeiro deles, e aí o editor tá lascado, mas a gente vai tentar colocar pelo menos uma figurinha do jogador, algum lance dele aí, tá? Mas o primeiro jogador aqui é o Ângelo Preciado, jogador formado no Independente Del Valle, né? Que atualmente está com 25 anos, é equatoriano e pertence ao Genk da Bélgica. Tem contrato com os belgas até junho de 2025, ou seja, tem que fazer um investimento, e um valor de mercado na casa de 3 milhões e meio de euros, 3 milhões e 300 mil euros. É tudo muito caro, tá? O futebol hoje tá muito caro. Eu trago jogadores baratos também, mas eu vou começar aqui com eles, tá bom? Segundo nome, já é figurinha carimbada no Santos, que é o Lucas Blondel, que eu acredito que pode até vestir a camisa do Santos no ano que vem, porque ele tem contrato com o Tigre da Argentina até o final desse ano, até dezembro, tá? Tem 26 anos de idade e 3 milhões de euros de valor de mercado. O terceiro nome dessa lista aqui se chama Facundo Mura, outro argentino, 24 anos de idade, jogador do Racing da Argentina, contrato com eles até dezembro de 2025 e um valor de mercado de 3 milhões e meio de euros. Aí tem um aqui que eu acho interessante o Santos tentar um empréstimo, que é o Ian Couto. Ele pertence ao Manchester City, ele estava no futebol espanhol, no Girona, tá? Tem 21 anos de idade, 4 milhões de euros de valor de mercado e contrato com os ingleses até junho de 2025. Acho um jogador interessante para o Santos fazer alguma coisa, pelo menos pontual, até o meio do ano que vem, caso o Blondel venha, e aí ter pelo menos esse jogador que eu acho bem interessante, muito talentoso, formado no Coritiba, tá aqui no comentário pontual. Mais um lateral direito é o Rodinei, que era do Flamengo, tá? Ele está no Olympiacos da Grécia, tem 31 anos de idade e contrato com eles até junho de 2025. O valor de mercado do Rodinei hoje é de 1 milhão e 300 mil euros, tá bom? Outro nome, Igor Silva, brasileiro, tá? Formado no Palmeiras, se eu não me engano, 26 anos de idade. Ele joga no Lorient da França, tem um valor de mercado de 1 milhão e meio de euros e contrato com os franceses até junho de 2026, tá? Mais um interessante, esse aqui, eu acho que é uma boa o Santos ir atrás mesmo. Eu acho que seria um grande reforço para o Santos, que é o Lucas Rosa. Ele tem 23 anos, jogador brasileiro, tá? Ele joga no Valladolid, ele jogou em vários times aí do futebol internacional. Tem um valor de mercado de 1 milhão de euros, tá? E contrato com o Valladolid até junho de 2025, o Valladolid caiu para a segunda divisão na Espanha. O Lucas Rosa, até acho que é o Talentos Escondidos, acho que fez alguma coisa do Lucas Rosa, se eu não me engano. É um perfil que eu sigo, que às vezes ele cita alguns jogadores interessantes lá, mas acho que ele já fez o Lucas Rosa. E o último nome de lateral direito é o Thiago Casasola, que é jogador argentino de 27 anos e pertence ao Perugia, que está na segunda divisão do futebol italiano, tá? Tem um valor de mercado de 1 milhão e 300 mil euros. O Casasola também joga de zagueiro, tá? É lateral direito, mas joga de zagueiro. É tipo um Mário Fernandes.
e tem contrato com o Perugia até o final da próxima temporada, ou seja, junho de 2024. Talvez seja um jogador interessante para fazer um investimento, porque eu acho que o Perugia vai querer negociá-lo, porque tá no último ano de contrato. Agora a gente vai para os zagueiros, tá? Começar com o meu preferido. Eu acho que o Santos tinha que ir babando para ele, já devia ter tentado contratar, porque a janela já abriu, que é o Yerry Mina, ex-Palmeiras, que estava no Everton, 28 anos de idade, colombiano, sem contrato. O valor de mercado do Mina é de 10 milhões de euros. Eu acho que seria uma adição interessante para qualquer clube do futebol brasileiro, na verdade, mas o Santos deveria ter ido atrás. O Santos fica conversando sobre o Lucas Veríssimo, que é outro aqui, tá? Também com 28 anos de idade, 8 milhões de euros de valor de mercado e contrato com os portugueses até junho de 2025, mas é uma incógnita por causa da parte física. O Mina não se machuca tanto quanto o Lucas Veríssimo. Terceiro zagueiro dessa lista se chama Lucas Fasson, formado, se eu não me engano, no Internacional ou no Palmeiras. Eu não anotei aqui, então eu tô falando de cabeça, mas é um brasileiro de 22 anos, tem contrato com o Lokomotiv Moscou da Rússia até junho de 2026, um valor de mercado de 2 milhões de euros, titular do time russo, tá? Outro brasileiro no futebol russo é o William Rocha, brasileiro de 28 anos, jogador do CSKA, esse já bem mais caro, 7 milhões de euros de valor de mercado, contrato com eles até junho de 2025. Eu não sei se os times russos, o brasileiro pode acionar a cláusula de conflito com a Ucrânia, então poderia vir até de graça, caso essa cláusula possa ser acionada. Eu acredito que pode. Por isso que eu coloquei alguns jogadores de futebol russo, tá? Mas o nome dessa lista se chama Rodrigo Eli. O Santos já tentou contratá-lo, né? Cogitou contratá-lo no passado. Ele está no Almeria da Espanha. Tem 29 anos de idade, foi titular do Almeria nessa temporada, tem 3 milhões de euros de valor de mercado e final de contrato dele é no final da próxima temporada, junho de 2024. Então, talvez seja interessante. Aqui um zagueiro canhoto, se chama Joaquim Sosa, uruguaio de 21 anos, pertence ao Bolonha, tá? Ele é reserva do Bolonha, Bolonha jogou a primeira divisão na Itália, tem um valor de mercado de 3 milhões de euros, mas é um jogador de seleção de base da Uruguai, um jogador interessante, tem contrato com o time italiano até junho de 2027, talvez um empréstimo caiba nessa situação. Também tem o Léo Duarte, zagueiro formado no Flamengo, tá? Que está no Başakşehir da Turquia atualmente, 26 anos de idade, 3 milhões e 400 mil euros de valor de mercado e contrato com o clube turco até junho de 2026, tá? Aí vamos para os laterais esquerdos. Começar com o meu preferido, obviamente, que é o Alex Sandro, que está na Juventus. Tá? O Alex Sandro está com 32 anos, jogou no Santos, é ídolo aqui. Tem 3 milhões de euros de valor de mercado e contrato com a Juventus até o final da próxima temporada. A Juventus já disse que ele está no mercado, então talvez o Santos consiga alguma coisa, cara. O Alexandre é um jogador caro, é um investimento alto, mas é um jogador que seria titular tranquilamente em 90% dos clubes brasileiros, tá bom? Talvez não no Palmeiras com o Piquerez, talvez não no Flamengo com o Ayrton Lucas, mas nos outros com certeza seria. Mais um, esse sem contrato, chama Alfonso Espino, ele jogou no Cádiz, na primeira divisão do futebol espanhol, na La Liga, na última temporada, é um uruguaio de 31 anos, um valor de mercado de 3 milhões e meio de euros, ele se destacou pelo apoio ofensivo e pelas assistências nessa última temporada, tá? Mais um nome aqui é o Dalbert que saiu da Inter de Milão, está no mercado de graça, tá bom? Ele estava na Inter de Milão, tem 29 anos de idade, ele passou pela Fiorentina também emprestado, está sem clube agora nesse momento, tem um valor de mercado de 1 milhão de euros, talvez seja uma boa do Santos ir atrás. Mais um nome aqui, sem clube, chama Pedrinho, e aqui tem um porém, o Pedrinho foi demitido do Atlético Paranaense por suposto envolvimento na máfia das apostas, mas até onde eu vi, ele não tem participação nenhuma nesse caso de apostas esportivas. Então ele tem 20 anos de idade apenas, ex-Atlético Paranaense, 1 milhão de euros de valor de mercado, tá bom? Mas é uma casa para se analisar juridicamente. Pelo talento, acho que pode ser um investimento, tá? Mais um nome aqui é o Fran Ortega, argentino de 24 anos do Vélez, tá? 4 milhões de euros de valor de mercado, contrato até dezembro de 2024. Também tem o Neto Borges, passou por Vasco já há um tempo atrás, brasileiro, 26 anos, está no Clermont da França, 4 milhões de euros de valor de mercado, teve muitas assistências também nessa temporada, contrato até o final da próxima temporada, junho de 2024, talvez esteja no mercado. Rogério Silva, brasileiro, de 25 anos, jogador do Sassuolo da Itália, 5 milhões e meio de euros de valor de mercado, contrato também no último ano, vence em junho de 2024. O Ismaili, também brasileiro, 33 anos, ex-Shakhtar Donetsk, atualmente no Lille, renovou o contrato, mas tem contrato de mais um ano também com o Lille, 2 milhões e meio de valor de mercado, acho que seria titular também aqui no Brasil tranquilamente. Outro é o Roberto Fernandes, boliviano, de 23 anos, jogador do Bolívar. O Bolívar só perdeu para o Palmeiras na atual Libertadores, venceu fora, foi o vice-líder ali, inclusive na última rodada da Libertadores da primeira fase, foi no
no Allianz Parque o jogo, o Palmeiras ganhou de 4-0, mas o Roberto Fernandes foi muito bem nessa Libertadores, tá? Muito bem, jogador do Bolívar de 23 anos, 1 milhão de euros de valor de mercado, contrato até dezembro de 24. Christian Riquelme, chileno, jogador de 19 anos do Everton do Chile, tá? 700 mil euros de valor de mercado, contrato até dezembro de 24 também. Jonathan Silva, argentino de 29 anos, jogador do Retafe, que foi rebaixado, inclusive na La Liga, 800 mil euros de valor de mercado, contrato até junho de 2025. E para finalizar, o último lateral esquerdo é o Miguel Navarro, venezuelano de 24 anos, pertence ao Chicago Fire dos Estados Unidos, 800 mil euros de valor de mercado, contrato até dezembro de 24. Agora a gente vai para os volantes, tá? Tá com 11 minutos a gravação desse vídeo, só para citar. Estamos nos volantes agora. O meu preferido, não é o Pituca, é o Federico Redondo, filho do Fernando Redondo, que tem 20 anos de idade e joga no Argentino Júnior, curiosamente o mesmo time do pai dele. O Federico nasceu em Madrid, quando o pai dele jogava no Real Madrid, tá? O valor de mercado do Federico atualmente é de 1 milhão de euros e contrato com o Argentino Júnior até dezembro de 2024. Esse aqui o Santos teria que abrir o bolso para fazer uma grande contratação, mas acho que é um jogador extremamente talentoso e que vai dar muitos frutos em campo numa eventual venda no futuro. Segundo nome, obviamente, é o Diego Pituca, mas a situação do Pituca, ele tem contrato até o final desse ano. Se o Santos quiser tirar o Pituca do Kashima Antlers, tem que pagar 4 milhões de dólares, tá? Eu acredito que a eventual venda do Soteldo é para trazer o Pituca, tá bom? Agora. Mas o Pituca tá com 30 anos, é jogador Kashima Antlers, valor de mercado de 2 milhões de euros, tá? Vamos ver se consegue. Eu acredito que pro ano que vem, sim. Esse ano eu acho difícil. Mais um que me agradou muito, jogou contra o Santos, mas é um jogador interessante, é o Juan Esforza, volante do Newell's Old Boys, 21 anos de idade, joga tanto de volante mais recuado quanto volante mais avançado, pode até fazer a meia, tá? 3 milhões e meio de valor de mercado, de euros, contrato até dezembro de 2024. O Esforza e o Federico Redondo seriam dois caras imprescindíveis do Santos e jogariam muito aqui, tá? Mais um volante, Inácio Miamon, argentino de 20 anos, jogador de Ginásio e Esgrima, 3 milhões de euros de valor de mercado, contrato até dezembro de 2025. Mais um, inclusive esse aqui é capitão do Rosário Central, que é o Kevin Ortiz, 22 anos, joga também mais recuado e mais avançado, tem um valor de mercado de 1 milhão e 700 mil euros, contrato até dezembro de 24, tá bom? Jean Lucas, esse aqui falado no Santos há anos, 25 anos de idade, pertence ao Mônaco, tá sem jogar, 5 milhões de euros de valor de mercado e contrato até junho de 2026. Jean Lucas seria muito bom pro Santos, também, mas acho difícil. Aqui seria a tentativa de empréstimo pela situação, que é o Arthur Melo, né, pertence à Juventus, 26 anos de idade, mas tá em baixa, cara. Seria uma aposta para ver se ele volta a jogar bola, mas eu acho que vale a pena tentar. Mais um, Vini Souza, brasileiro de 24 anos, pertence ao Lommel da Bélgica, 6 milhões de euros de valor de mercado, contrato até junho de 2025. Outro, Alan, jogador brasileiro que jogou no Napoli, jogou no Everton, foi formado no Vasco, tem 32 anos, joga no Al-Weda dos Emirados Árabes, tem 6 milhões de euros de valor de mercado, é um volantaço, esse aqui seria maravilhoso se o Santos conseguisse contratar mesmo, jogadoraço mesmo, de seleção brasileira inclusive, tem contrato com os árabes até junho de 2024, não sei cara, tenta alguma coisa, vê se o cara tem interesse, conversa com o cara. Mais um muito interessante, Gustavo Assunção, brasileiro, 23 anos de idade, pertence ao Famalicão de Portugal, jogou na base do São Paulo, jogou no Atlético de Madrid também, e foi pro profissional no Famalicão, tá lá há bastante tempo. 2 milhões e meio de euros de valor de mercado, contrato até junho de 2025. Aqui são segundos volantes, um pouco mais ofensivos, começando aqui com o Dino Infantino, né, tem o mesmo nome do presidente da FIFA, argentino de 20 anos de idade, também do Rosário Central, joga ele e o Kevin Ortiz, né, 3 milhões de euros de valor de mercado, contrato até dezembro de 2024. Esse está sem clube, é o Roberto Pereira, argentino, ex-Udinese, tem 32 anos, tem 6 milhões de euros de valor de mercado, interessante, tá? Acabou de encerrar o contrato com a Udinese. Lucas Vera, também argentino, 26 anos de idade, joga no Orenburg da Rússia, tem 3 milhões de euros de valor de mercado, contrato até junho de 2024, tá no último ano de contrato. Damian Bobadilha, paraguaio de 21 anos, jogador do Cerro Porteño, tava na Libertadores também, 1 milhão e meio de euros de valor de mercado, contrato até dezembro de 2024, na temporada 29 jogos, 6 gols e 3 assistências, é um volante, tá bom? Agora é o meia, vamos começar os meias? Isso. Agora vamos para os meias, meia ofensivo. Começar com o Christian Ortiz, argentino de 30 anos, pertence ao Barcelona de Guayaquil, está emprestado ao Tijuana do México, tá bom? Tem 1 milhão de euros de valor de mercado, contrato até dezembro de 23. Dá pra fazer algum negócio com esse cara. Bom na bola parada, um baixinho, bom de bola, cara. Gosto do Christian Ortiz, joga de ponta esquerda também se precisar. Matias Marin, chileno de 21 anos, jogador do O'Higgins do Chile.
1 milhão de euros de valor de mercado, contrato até dezembro de 25. Rafinha Alcântara, eu acho que no Brasil ele daria caldo, tá? Ele teve uma boa passagem no Celta, uma boa passagem na Inter de Milão também. O Rafinha está com 30 anos, eu acho que vir para o Brasil seria interessante até para o próprio Rafinha, né? Ele está no Al Arabi do Qatar, tem 4 milhões de euros de valor de mercado, contrato até junho de 2024, último ano de contrato, tá bom? Manuel Lanzini, o Vasco tá de olho, tá sem contrato, tá bom? O Lanzini acabou de se despedir do West Ham, tá livre no mercado, tem 30 anos de idade, um valor de mercado de 6 milhões de euros. Seria muito importante aqui. Jorge Carrascal, argentino de 25 anos, do CSKA da Rússia, 7 milhões de euros de valor de mercado, já um investimento alto. O contrato vence em junho de 26. Matheus Pereira, brasileiro de 27 anos, acho que seria titular tranquilo de vários times aqui. Pertence ao Al Hilal, tem 7 milhões de euros de mercado e contrato até junho de 2026. Mas o Al Hilal não vai ficar com o Matheus Pereira, talvez negocie e por valores abaixo do que ele vale. É uma boa de ficar atrás. Agora vamos para os japoneses, meu irmão, que aqui tem japonês e eu vou falar. Masaya Okugawa, japonês de 27 anos, sem clube, estava no Arminia Bielefeld da Alemanha, 2 milhões e meio de euros de valor de mercado. Olho nele. Shoya Nakajima, esse aqui seria um sonho se o Santos contratasse. Jogou muita bola no Porto, tá? Mas tá em baixa. Mas o Nakajima tem 28 anos de idade, pertence ao Antalyaspor da Turquia, tem contrato até junho de 2024, ou seja, o último ano de contrato. O valor de mercado do Nakajima é de 1 milhão e 600 mil euros. Ryotaro Ito, japonês, 25 anos, joga no Sandtruden da Bélgica, 1 milhão e 300 mil euros de valor de mercado, contrato também no último ano, até junho de 2024. 17 jogos, 7 gols e 4 assistências na temporada, se contundiu, mas é bom jogador, tá? Ryotaro Ito. Rames Rodrigues, sem clube, 31 anos, 6 milhões de euros de valor de mercado. Rames Rodrigues não precisa ficar explicando, todo mundo conhece. Vieto, argentino, de 29 anos, também sem clube, estava no Al Hilal, jogou muito bem no Mundial de Clubes, fez gols no Real Madrid, inclusive, 2 milhões de euros de valor de mercado, tinha um salário muito alto, conversar de graça. Tozé, português de 30 anos de idade, ex-Al Nassr, mas dos Emirados Árabes, é o outro Al Nassr, não é do Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita, sem clube, tá? Foi muito bem no futebol português, jogou no Braga, tem 4 milhões de euros de valor de mercado, muito bom jogador, um meio-campista que faz muitos gols. Outro sem clube, Franco Vasquez, ex-Parma, jogou muita bola no Parma, jogou muita bola no Palermo, mas tem 34 anos, já é o jogador mais velho, tá bom? Tem 2 milhões de euros de valor de mercado. E o meu sonho seria o Papu Gomes. Papu Gomes tem 35 anos, tá? Argentino, jogador do Sevilha, 3 milhões de euros de valor de mercado e último ano de contrato. O Papu Gomes tem um salário muito alto e tal, mas conversar é grátis. Tá bom? Vamos para os atacantes, os pontas. Começar com o Ben Brereton Dias, sem contrato. Acredito que ele vai fechar com um clube inglês, tá? Tava no Blackburn do futebol inglês. Chileno de 24 anos, 16 milhões de euros de valor de mercado. O Ben Brereton Dias é muito bom jogador, faz muitos gols. Tava jogando a segunda divisão no futebol inglês. Acredito que ele vai para a Premier League, mas conversa, saiba, troca ideia, vê se tem alguma coisa, uma possibilidade de negócio. Enfim, jogador sem contrato, tá? Outro, japonês. Takuma Minamino, ex-Liverpool, atualmente no Mônaco, 28 anos de idade. Joga de ponta esquerda, joga de ponta direita, joga de meia, tem 6 milhões de euros de valor de mercado, contrato até junho de 2026. Conversa. Outro japonês, Takuma Asano, já fiz ele aqui em um scout antes. Ele estava no Partizan Belgrado da Sérvia, tinha muitos gols e muitas assistências, ele está com 28 anos, jogou a Copa do Mundo pelo Japão, está no Bochum da Alemanha, tem 4 milhões de euros de valor de mercado, contrato até junho de 24, último ano de contrato do Takuma Asano. Mais um, ponta, brasileiro Gabriel Strefeza, jogador do Lecce, 26 anos, deu muitas assistências nessa temporada, o Lecce está na primeira divisão da Itália. O valor de mercado do Gabriel é de 10 milhões de euros, contrato até junho de 2025, tá bom? E formado na base do Corinthians, cara. Ponta esquerda, Diego Rossi, já foi cotado no Flamengo, em alguns outros clubes aqui do Brasil. Jogador do Fenerbahçe, uruguaio de 25 anos, 9 milhões e meio de euros de valor de mercado, contrato até junho de 2025, tá? Mais um, o Lamela, joga nas duas pontas, argentino de 31 anos, está no Sevilha, 9 milhões de euros de valor de mercado, o último ano de contrato também vence em junho de 24. O argentino Pedro de la Vega também joga nas duas pontas, 22 anos, joga no Lanús, da Argentina, 4 milhões de euros de valor de mercado, contrato até dezembro de 25, e a minha pescada, a maior de todas, que eu duvido que alguém vai falar, foi formado no Palmeiras, é o segundo atacante, também joga dos lados do campo, mas é um segundo atacante, é um falso 9, é o Flamarion, brasileiro de 26 anos, joga no Dinamo Batumi, ex-clube do Kvicha Kvaratskhelia, tem um valor de mercado de 1 milhão de euros, contrato até dezembro desse ano,
tá certo? Ele tem uma participação média de gols de 0,82 nas 2 últimas temporadas, inclusive sendo parceiro de ataque do Kvaratskhelia no Dinamo Batumi, tá bom? Temporada 21-22 do Flamarion, 38 jogos, 21 gols e 9 assistências. Temporada atual, 18 jogos, 13 gols e 3 assistências. Olho nele, Santos. Esse é o jogador barato que o Santos poderia contratar, certo? Enfim, são 21 minutos de vídeo, eu não sei como é que vai ficar depois da edição, se vai ficar com mais ou com menos, mas eu precisava fazer isso. Eu precisava, pelo menos, mostrar que tem como você estudar vários jogadores e fazer um mapeamento de mercado muito maior do que eu tô fazendo. Eu sou sozinho, eu fiz sozinho. Foram 65 jogadores. Eu acho que o Santos, com o departamento de scout, tem competência para fazer isso muito mais. Mas são jogadores hiper interessantes, vários sem clube, vários com valor de mercado alto, vários que o Santos pode fazer um investimento e trazer para ter retorno técnico e financeiro no futuro. Quero te ouvir, deixa sua opinião nos comentários, tamo junto, vem pro Peixão e até o próximo vídeo. Valeu? É nóis.